Olá, estamos iniciando mais um programa Condomínio e Casa, aqui pela TV da Cidade. O programa é uma parceria entre o Secov Norte e a Loge. Seja muito bem-vindo a mais esse programa especial aqui pela TV da Cidade. Hoje estamos recebendo Francisco Rufino, ele bacharel em Educação Física. Hoje é um programa diferente. Eu vim até de bermuda acompanhando meu entrevistado. Então a gente vai falar sobre bem-estar, exercício físico, atividade física. Tudo bem, Chico? Vou te chamar de Chico, pode ser? Tudo bem, Thiago, tranquilo. Isso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite, né? E aproveitar o espaço para divulgar um pouco mais a importância, né, do exercício físico. Isso, hoje exclusivo sobre bem-estar, sobre exercício, sobre atividade. Falando em atividade física, exercício físico, qual que é a diferença, Chico? Bom, existe uma diferença realmente entre atividade física e exercício físico, né? A atividade física a gente pode colocar todo o movimento, todo o conjunto de movimentos que vai gerar um gasto energético, que vai gerar um consumo de energia. O que é a atividade física, por exemplo, né? Uma dona de casa ou, enfim, um homem que trabalha em casa ou tem algum outro serviço que trabalha de forma mais braçal. Varrer uma casa, pintar um muro, tudo isso é atividade física. Tudo isso está gerando um gasto energético e um gasto calórico. Já o exercício físico é um programa mais sistematizado. Então, eu vou elaborar um programa de exercícios físicos, por exemplo, eu vou pensar no tempo, na quantidade de repetições que o movimento vai ser feito. Então, existe todo um sistema, né? Essa é a diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física a gente faz toda hora. O exercício fica um pouco mais programado, um pouco mais... você tem tempos, né? Você tem algumas formas de você ter aquilo, né? Numa tabela, por exemplo. Justamente. É um programa já bem acompanhado, né? Pensado, né? E direcionado para aquele tipo de pessoa, né? O que acontece hoje na nossa população, nesse mundo mais contemporâneo, é a falta de atividade física. A atividade física está sendo tirada aos poucos de nós. Toda a tecnologia hoje, praticamente, ela trabalha para que a gente tenha muito conforto. Então você anda de carro, você anda na escada rolante, você tem o controle remoto, você tem o elevador e tudo isso vai fazendo com que você mexa cada vez menos o seu corpo e gaste menos energia, né? Então a tecnologia, de certa forma, também colabora para esse tipo de situação, né? Onde a gente não gera mais atividade física, por isso é preciso buscar o exercício físico, porque a gente não tem no nosso cotidiano tanta atividade física como tinha tempos atrás. Agora eu lembrei da minha infância, né? O carro, você tinha que abrir o vidro, tinha que fechar o vidro, o controle remoto, não existia controle remoto, telefone sem fio não existia, era um telefone fixo que você tinha que correr para atender, trocar o canal, era uma briga para não sair da cadeira, para não sair do sofá, para ir lá trocar o canal, né? Verdade, você já exercitava, você já tinha uma atividade. Hoje já não. Hoje você senta e só no controle remoto. Bem pensado isso. Então vamos pensar assim, uma pessoa, né, comum, trabalhador, enfim, né, no seu dia a dia ali, você levanta, toma seu café, vai para o trabalho e volta. Muitos trabalhadores hoje, principalmente essa última geração, agora mais contemporânea, trabalha muito no computador. Então vamos dizer que um homem aí, mais ou menos 1,70 m, 70, 80 quilos, ele vai ter aí um gasto de energia de 2.000 calorias por dia, né? Ele não faz atividade física, ele trabalha o dia inteiro no computador. Aí a alimentação dele é o seguinte, ele come um lanche durante a tarde, ele come um fast food à noite, no meio-dia ele come uma lasanha, enfim. As 2.000 calorias que ele consumiu, né, durante o dia ali, ela subiu, porque a nossa alimentação também mudou muito, né? Então vamos dizer que ele consumiu lá 2.500, quando ele precisava só de 2.000. Final do dia ele sobrou 500 calorias. O que ele vai fazer com essas 500 calorias se ele não tem atividade física? Ele vai para o exercício físico, ele vai de alguma forma gerar uma queima dessa caloria, né? Caso contrário, ele vai acumular essa caloria e isso daqui a um tempo vai se reverter em ganho de peso, em ganho de gordura, que vai acarretar uma série de problemas de saúde. A gente diz sempre do sedentarismo.
Isso é um dos grandes coisas ruins da nova era, né? O sedentarismo, né? Você relaxar e não ir procurar fazer um exercício físico. Sim, verdade. O sedentarismo basicamente é um pouco disso que eu falei. Você vai ter no seu cotidiano um gasto de energia muito menor do que aquilo que normalmente a gente tinha um tempo atrás. Então, assim, o seu consumo de energia é muito maior do que o seu próprio gasto. O seu consumo calórico, vamos dizer assim, né? É maior do que o seu próprio gasto. Então, você praticamente gastou energia só para estar vivo, né? Para o coração bater, para o pulmão fazer o trabalho dele, para todo o sistema fisiológico funcionar. Mas fora isso, você não gastou energia nenhuma. Então, isso pode se caracterizar como sedentarismo, o sujeito que ele não gasta energia mais do que ele consome. Então, é bem complicado para a saúde. Hoje, a medicina, enfim, com os avanços tecnológicos e científicos, ela entende a importância do exercício físico. E eu agradeço o espaço por falar, porque a nossa profissão tem também esse objetivo de poder espalhar essa notícia para toda a população, né, para todas as pessoas poderem entender que o exercício físico ele não é só estético, né? Eu não sei como é que é fora do país, não tive experiência na área fora do país, mas nós ainda somos um país que vê muito o exercício físico de forma estética, né? Você vai para uma academia porque você quer melhorar o seu corpo, você não pensa muito primeiramente na saúde, né? E hoje, no âmbito acadêmico e da medicina também, a gente recebe muito respaldo disso, né? Até na academia que eu trabalho, a gente recebe muitos alunos que vêm por indicação médica, né? Para controle da pressão arterial, para o controle do diabetes, para melhora das articulações através do fortalecimento muscular. Então, já se entende, né? Agora há pouco tempo isso, e já se dá muito valor dentro da medicina para o exercício físico como uma forma preventiva, né? E até paliativa de tratamento, né? E muitas vezes podendo até evitar uma cirurgia ortopédica pelo fato do sujeito poder ter um fortalecimento dos seus músculos e melhorar a articulação, né? Em alguns casos. Legal. Para quem está nos assistindo, né, agora neste momento, dá para fazer exercício dentro de um apartamento, dentro de uma casa? Como é que pode ser feito isso? Dá para fazer esse tipo de exercício físico num ambiente menor? Sim. Assim, Tiago, existem há muitos anos já as aulas em vídeo, né? A gente via no início dos anos 90, aqueles vídeos americanos de grupos, assim, fazendo ginástica, aqueles colãs, né? Lembra disso? Uhum. Então, existe isso de fazer exercício em casa há muito tempo. No Brasil isso é um pouco mais novo e veio com muita força agora com as redes sociais, né? A internet trouxe muito isso, né? Mas as redes sociais aumentou e evoluiu muito isso. Isso, de certa forma, é bom, trouxe exercício físico para pessoas que antes não tinham hábito, mas, por outro lado, pode ser perigoso, né? Porque o exercício físico ele precisa ser recomendado, assim como um remédio é recomendado, né? É difícil você ver uma pessoa de outra área, por exemplo, da medicina, né? Oferecer um remédio que sirva para todo mundo, né? Cada pessoa normalmente vai ter ali uma dose adequada para estar usando esse remédio. O exercício físico funciona mais ou menos assim. Eu posso dividir praticamente quem está do outro lado em 3 grupos. Posso fazer um teste assim. O primeiro grupo seria aquele grupo que nunca praticou exercício físico, né? A primeira vez eles são iniciantes na prática de exercício físico. Esse grupo, eu preciso ter um certo cuidado com os tipos de exercício que eu vou passar para eles, tá? Porque eles não têm experiência com exercício físico. E existe uma máxima dentro da nossa área que a gente fala, não sei a quem é atribuída essa frase, mas é muito legal, eu concordo muito com ela, que ela diz assim, ó, fazer o exercício errado é pior do que não fazer nada, porque pode causar algum prejuízo. Então nós temos esse primeiro grupo, que é um grupo que nunca fez exercício físico. Nós temos um segundo grupo, que é um grupo intermediário, que já teve contato com o exercício, já praticou, tem uma certa experiência, que é um pouco mais fácil de você direcionar através de uma videoaula, né, ou de algum aplicativo. E tem um terceiro grupo, que é um terceiro que necessita de ele tem uma necessidade especial, ele necessita de cuidados especiais. Pode ser uma doença fisiológica crônica, pode ser uma lesão articular, então vai ter que ter cuidado nos movimentos. Eu digo que dá para fazer em casa exercício físico, dá para fazer sim, no apartamento, tranquilamente. O importante é você estar atento às suas condições físicas, né? E de preferência, se tiver um profissional que possa te auxiliar, né?
Hoje, por exemplo, dentro dos condomínios, a gente tem muitas academias, né? Até onde eu moro tem uma academia. Então é muito fácil um profissional como eu, que trabalho nessa área, se deslocar até a academia do condomínio e elaborar um plano de treino para aquele aluno, sabendo das condições dele. Existe uma coisa que a gente chama de anamnese, que é aplicar um questionário com esse aluno e saber, através desse questionário, quais são as condições reais dele praticar o exercício físico, né? A gente pode ter um aluno que é cardíaco, então eu vou ter que ter um certo cuidado com a frequência do exercício físico dele, né? Posso ter um aluno com uma artrite, uma artrose, doenças de coluna, que é muito comum, doenças osteomusculares de articulação variadas, né? Pressão arterial, é muito comum a população, né? Acima aí, principalmente meia idade para cima. Então tem alguns exercícios que são contraindicados para pessoas com pressão arterial e já tem outros que são muito indicados que vão ajudar a estabilizar. Então é como remédio, né? É a dose certa para a pessoa certa ali. Existe uma outra frase que diz que não existe exercício errado, existe exercício certo para cada pessoa. Então é muito bacana isso, é a gente poder estar atento realmente e não fazer de qualquer forma o exercício, mas saber o que está fazendo, com certeza dá de fazer em casa. Eu ia complementar, né? Há uma desvantagem em fazer exercício físico? Há alguma desvantagem? Existe a desvantagem? Tiago, se for bem orientado, não existe contraindicação. Nós temos alunos, teoricamente, vamos dizer, saudáveis, né, sem nenhum problema, e eu tenho aluno com pós-AVC, com problema cardíaco, pós-infartado, enfim, uma gama de problemas aí de ordem, né, de saúde geral, que podem praticar exercício físico e a maioria até são indicados por médicos, né, para praticar, porque os benefícios são inúmeros. Depois eu vou poder aí pontuar alguns, mas a gente poderia passar a noite inteira falando sobre exercício físico aqui e hoje isso está muito já mais fácil da gente entender. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, mas antes queria fazer uma pergunta, né? Aquele atleta de fim de semana, como eu, né? Sábado, domingo, quando tem tempo, né? O que é recomendado para esse atleta de fim de semana? Sim. Bom, existem vários tipos de exercício. Vamos dizer que final de semana você tem uma condição de praticar exercício físico ao ar livre. As caminhadas são as mais seguras, tá? As corridas, né, que muita gente pratica, hoje em Joinville a gente tem muita gente praticando corrida, elas já são um passo à frente da caminhada. Então, para algumas pessoas já são um pouco contraindicados. O sobrepeso não é muito indicado, né, a pessoa que está com sobrepeso, ou algum problema articular pelo fato de ter muito impacto, né. Então, assim, caminhada é um ótimo exercício físico e que qualquer um já poderia começar fazendo no local seguro, né, o trânsito bom também, né, que tem a condição de caminhar bem, assim. Bacana, olha só que interessante. O papo tá legal, nós estamos terminando o primeiro bloco, nós estamos conversando com Francisco Rufino, bacharel em Educação Física, trazendo aí esse tema bastante importante que é o bem-estar, exercício físico, atividade física aqui no programa. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos só um pouquinho aí.